Olá, você está no canal Noticioso aqui no programa Conexão BH. Hoje a nossa convidada é a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, a doutora Elke Andrade Soares de Moura. Bem-vinda, doutora Elke. Boa tarde, José Aparecido. Boa tarde a todos. Eu queria dizer que é um prazer enorme poder estar aqui hoje para falar um pouco a respeito da nossa instituição, o Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais. É isso aí. Doutora Elke, eu acho que o nosso telespectador, muitas pessoas não sabem qual é a diferença entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público de Contas. Qual é o que diferencia esses dois? É a mesma instituição ou tem diferenças significativas? Na verdade, o Ministério Público de Contas, ele é um ramo especializado do Ministério Público, tem a extração constitucional, né, a previsão do Ministério Público de Contas dentro do capítulo 4 da Constituição, que trata das funções essenciais da Justiça, e ele é tratado na função específica do Ministério Público, né, comum. Então, deste modo, o Ministério Público de Contas ele é um ramo especializado que tem a sua atuação junto aos tribunais de contas. Ele veio da Constituição de 88, o Ministério Público de Contas já nasceu lá na Constituição de 88 ou ele é mais recente? Não, na verdade, o Ministério Público de Contas é uma instituição secular. Ela já existe há muitos anos e veio a ter a sua consolidação com garantia de direitos e prerrogativas de seus membros, tal qual aos membros do Ministério Público Comum com a Constituição de 88. E essa nova conformação que hoje o Ministério Público de Contas possui advém pós 2003, foi quando o Supremo Tribunal Federal, no bojo de uma ação direta de inconstitucionalidade, determinou que o Ministério Público de Contas, por ser um Ministério Público especializado, deveria ter carreira própria, quadro próprio de membros, razão que levou os estados que ainda assim não funcionavam a mandarem os respectivos projetos de lei, abrirem os concursos para a composição dos seus quadros. Até então, quem funcionava junto aos tribunais de contas, fazendo às vezes do Ministério Público de Contas, né, que ainda não tinha, como eu disse, esse atual formato, eram os procuradores de justiça do Ministério Público Comum que lá atuavam. Sei. E o que é o trabalho realmente no dia a dia do Ministério? Porque eu fico imaginando o que é fiscalizar, o que é acompanhar, né, a atividade pública num estado como Minas Gerais, que tem 853 municípios. Eu imagino que não seja algo tão simples, né, porque a estrutura precisa ser muito grande, né? Como é que funciona esse acompanhamento? Como é que é a mecânica aí da atuação do Ministério Público, doutor? Pois é, de fato é uma tarefa bastante complexa e árdua, né, porque nós temos que nos desincumbir de uma diversidade, de uma gama enorme de matérias, que é a mesma matéria de competência dos tribunais de contas, as fiscalizações financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial. E funcionamos, então, nessa qualidade como custos legis. O que é isso? Somos fiscais da lei de sua fiel e regular execução. Dentro do próprio Tribunal de Contas, atuamos em todos os processos de competência do Tribunal de Contas e, além disso, nós temos a nossa própria atividade finalística, que são as nossas investigações. Estamos cotidianamente recebendo denúncias, né? Temos canais abertos para isso. Então, nós abrimos nossos procedimentos preparatórios, nossos inquéritos civis, que vai dar curso a representações que nós fazemos a devida interposição perante o Tribunal de Contas.
Agora, evidentemente que para que possamos dar conta, então, de um cenário tão complexo como nos é apresentado de Minas Gerais, nós contamos com um instrumental de sistemas informatizados. Parcerias, né? Isso, parcerias institucionais que nos permitem aí a potencialização dos nossos esforços para que nós possamos estar construindo uma matriz de seletividade que guie nosso trabalho, né, voltado realmente para o que tem relevância, risco e uma maior materialidade. Imagina. Doutora Elke, hoje o Ministério Público de Contas tem 7 procuradores, né? Fica sediado junto ao Tribunal de Contas. Como é que é a questão da autonomia do Ministério Público de Contas em relação ao seu orçamento? Ele tem a autonomia ou ele depende do Estado, depende do Tribunal de Contas? Como é que funciona essa parte da estrutura física? Então, José Aparecido, esse é um ponto sensível e que nós precisamos avançar no âmbito da instituição Ministério Público de Contas. A Constituição da República já assegura aos membros do Ministério Público de Contas a independência funcional. Nós temos os mesmos direitos, vedações, prerrogativas dos membros do Ministério Público Comum. Porém, há um passo importante a ser dado no que diz respeito ao que você mencionou, que é a nossa autonomia financeira. O Ministério Público de Contas não a possui, pelo menos na grande totalidade dos Ministérios Públicos de Contas Brasil afora. Apenas 2 estados hoje, 2 Ministérios Públicos de Contas, né, em 2 estados possuem essa autonomia, que é no estado de Roraima e do Pará. E isso, de uma certa forma, a meu ver, traz um complicador, uma própria incongruência interna, uma vez que, como eu disse, o Ministério Público de Contas ele é um fiscal do próprio Tribunal de Contas, é um fiscal da lei ali dentro, né? Ele exerce o seu papel de custos legis. E é muito complicado haver qualquer tipo de dependência, né, entre fiscal e fiscalizado. Então, embora me pareça que a relação é muito boa lá, ultimamente com... Sim, sem dúvida. Né? No Tribunal de Contas de Minas Gerais e Ministério Público de Minas Gerais são 2 instituições que, apesar de instituições distintas, são parceiras, trabalham em perfeita harmonia, colaboração. Nós temos ali o nosso espaço, nossas instalações dentro do prédio do edifício sede do próprio Tribunal de Contas, é todo o 3º andar destinado ao Ministério Público de Contas. E o tribunal nos propicia uma estrutura adequada para que nós possamos estar exercendo as nossas atribuições. Então, aqui em Minas, felizmente, apesar de termos essa dependência orçamentário-financeira do Tribunal de Contas, nós temos todo o aporte de recursos, tanto de pessoal quanto econômico, financeiro, né, para podermos estar realizando as nossas atribuições. Hoje a senhora conta com um time aí de quantas pessoas, mais ou menos, para dar conta de atender os 853 municípios de Minas Gerais? Entre estrutura de pessoal de gabinete de procuradores e secretaria, nós temos aproximadamente 120 servidores, o que é um número bastante reduzido, tendo em vista a elevada carga de trabalho que nós possuímos. Mas, como eu estava dizendo anteriormente, nós temos um instrumental hoje que nos favorece muitíssimo e otimiza as nossas potencialidades, que são os sistemas informatizados, né? E também os bancos de dados que nós, em parceria com outros órgãos, podemos utilizar. Aliás, esse trabalho em parceria com as outras instituições tem sido uma tônica da minha gestão. Eu tenho buscado me associar. Recentemente, celebramos termo de cooperação técnica com o Ministério Público do Estado, também com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público Eleitoral, para estarmos exatamente trocando e somando, melhor dizendo, as nossas expertises, né, para que nós possamos, dessa forma, conseguirmos maior eficácia e efetividade com o resultado do nosso trabalho. Maravilha. A senhora disse que o Ministério Público de Contas é secular, mas o Ministério Público de Contas de Minas Gerais tem 10 anos, completou 10 anos recentemente. Isso. Não é isso? Como é que essa foi uma conquista nacional ou foi de Minas que demorou um pouquinho mais? Como é que foi isso? Na verdade, em razão daquele processo que eu mencionei há pouco,
pós decisão do Supremo Tribunal Federal na ADIM, que reconheceu a inconstitucionalidade dos modelos até então postos, foi criada a estrutura específica do Ministério Público de Contas e deflagrado o concurso, né, para provimento dos cargos. Os primeiros membros foram nomeados em julho de 2008, razão pela qual em julho de 2018 nós completamos os nossos primeiros 10 anos. Então, aqui em Minas Gerais, dentro desse formato atual, é uma instituição muito jovem ainda, né? Que, apesar de jovem, já avançou muito, mas que tem muito a caminhar ainda. É isso aí. Eu sei que o Ministério Público, a senhora e a sua equipe, está organizando um grande evento para comemorar esses 10 anos, que, já, na verdade, em junho já vai ser 11 anos, né? Mas ainda está em tempo. E está preparando aí um grande evento. Eu vou chamar um pequeno intervalo e nós já voltamos falando desse grande evento que o Ministério Público de Contas vai fazer lá no Salão Minas Gerais, né, e no Teatro Francisco Nunes também. Então nós já voltamos falando desse evento do MP. A minha entrevistada de hoje é a Procuradora-Geral Elke Andrade Soares de Moura. Ela é Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, não é do Ministério Público só não, hein? Então nós já voltamos falando desse importante evento que o MP de Contas vai fazer dia 27 e 28 de maio. Não sai daí não, nós já voltamos. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço. De volta com o Conexão BH aqui no canal Noticioso, hoje entrevistando a Procuradora-Geral de Contas do Estado de Minas Gerais, a doutora Elke Andrade Soares de Moura. Doutora Elke, esse evento que vai fazer a comemoração dos 10 anos do MP de Contas, eu vi aqui na programação, tem pessoas, tem um seleto grupo de palestrantes, começando pelo professor Antônio Augusto Anastasia, nosso ex-governador e atual senador da República. Qual é a motivação desse evento, né, e como é que vai ser a dinâmica dele? Bom, nós iniciamos o projeto de realizarmos este evento, inicialmente tendo em vista esse marco histórico de celebrarmos os nossos primeiros 10 anos da instituição. Mas, aproveitando o ensejo, nós visualizamos uma possibilidade de estarmos divulgando quem é o Ministério Público de Contas, porque ainda é uma instituição muito desconhecida, né? O que faz, qual a sua relevância na estrutura do Estado Democrático de Direito. E aproveitamos para trazer também a debate um tema que está na pauta do dia, que é a compliance. A compliance, até então, muito difundida no âmbito das empresas privadas, agora passa a ser motivo também de estudos e avaliações no setor público, porque é muito relevante que, sobretudo nós, instituições públicas de controle que somos, possamos fazer o dever de casa bem feito para podermos dar o exemplo, né? Então, a compliance, que deriva do verbo em inglês comply, que diz respeito a como se deve fazer, né, dentro das normas, dos procedimentos, das regras e, sobretudo, da integridade, né, da ética, para se prevenir e evitar a prática de corrupção, é um tema que é muito caro a todos nós, não só enquanto servidores públicos, mas também a toda a sociedade, aos cidadãos, que é o nosso público-alvo, né? O nosso objetivo maior. Todo o serviço que nós prestamos se destina à realização desse interesse público da sociedade. Então, nós resolvemos
agregar todas esses objetivos num único encontro, né, trazendo aqui especialistas do meio acadêmico, juristas, profissionais da área do direito e pessoas da sociedade. Você pode perceber pelo programa que nós temos aí o tenente Pedro Ayrara, né, que atuou naquele caso de Brumadinho, que vai estar trazendo um depoimento e que tem muito a ver com toda essa questão que nós vamos estar discutindo. Nós temos, inclusive, aqui o comandante lá da Capitania dos Portos, né? Ele é capitão de mar e guerra, né? Isso, comandante Nicásio, né? Que acabou, a senhora, inclusive, sou a Mariana, nós entrevistamos Sim. aqui na semana passada, o professor Paulo Roberto Cardoso, e tem aqui uma série, tem procuradores, tem deputado, tem controlador geral, enfim. Essa dinâmica do evento, ela vai ser, eu imagino que vai ser divulgada, né? Em escolas, e qual é o projeto aí para aproximar o Ministério Público de Contas da sociedade? Sem dúvida. Nós estamos fazendo um evento aberto, como eu disse, não só à comunidade jurídica, mas às universidades, à sociedade como um todo. As inscrições são gratuitas pelo Simpla. E a gente procurou realmente favorecer uma maior participação possível. Nós já temos divulgado o evento com a remessa dos convites para o meio acadêmico, para as demais instituições parceiras, inclusive você mencionou aí a questão da Marinha, tem sido uma grande parceira do Ministério Público de Contas também, sobretudo num outro objeto que nós temos trabalhado, que é a formação dos nossos centros de inteligência, e a Marinha ela tem uma expertise muito grande, né, nessa área. Então, nós procuramos aqui agregar pessoas dos mais diversos segmentos para que a gente pudesse contar com uma maior riqueza para o debate. Nós podemos divulgar aí o www.mpc.mg.gov.br. Tem uma limitação de vagas, né, para quem quiser vai ter que correr, então. Sim, até porque nós já estamos com um número bastante elevado de inscritos, o que nos alegra muito, mas pode divulgar, é um prazer para o Ministério Público de Contas estar recebendo toda a comunidade neste evento para poder abrilhantar e enriquecer o evento. As informações estão no site, que você acabou de dizer, né, www.mpc.mg.gov.br. Lá dentro tem um link onde, clicando, vai abrir o hot site do evento com todas as informações, inclusive dos palestrantes, das pessoas que comporão com os respectivos currículos, todo o quadro de horários, toda a programação. Só lembrando que o evento acontece no dia 26 de maio, 27 de maio, segunda-feira, às 18h30, começa lá na Sala Minas Gerais, com a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. A regência é do maestro Fábio Mechetti, e vai ter lá o professor Antônio Anastasia, nosso ex-governador e atual senador, fazendo a palestra de abertura. No dia 28 de maio, terça-feira, às 8h30 da manhã, é lá no Teatro Francisco Nunes, que fica lá na Afonso Pena, 1277. Aí tem aqui uns 15 palestrantes, gente realmente só gente bacana aqui que pode, com certeza, vai contribuir aí para o Ministério Público de Contas. Se me permite, José Aparecido, eu gostaria só de fazer um adendo quando mencionei aí os objetivos, né, do nosso evento. Mais um objetivo que a gente visou, e agora você aí fazendo referência aos locais do evento, eu me lembrei de mencionar que é o fato de estarmos aproveitando o ensejo para valorizar a cultura mineira, porque receberemos autoridades de todo o Brasil, então achamos que seria uma boa oportunidade também para mostrarmos o que temos aqui de bacana em Minas Gerais, razão que nos motivou a escolha desses espaços. A Sala Minas Gerais, da Orquestra Filarmônica, sem dúvida, dispensa qualquer comentário, né? A própria orquestra em si é belíssima, referência mundial. E o Teatro Francisco Nunes, da mesma forma, situado ali no meio de um conjunto arquitetônico que diz muito, né, de Belo Horizonte. Da nossa cultura, né? Procuradora, eu não posso deixar de perguntar à senhora sobre a estrutura, né, da Lava Jato,
o momento histórico que nós vivemos e o que o Ministério Público tem uma participação fundamental, né? A senhora acha que tem solução para o país em relação a esse festival aí, esse monte de escândalos envolvendo agentes públicos, envolvendo empresas privadas, né? Nós temos um Brasil antes e um Brasil depois da Lava Jato. Tem solução? Olha, eu sou uma otimista por natureza. Sempre acredito que tempos melhores virão. E acho que, dentro dessa minha visão de otimismo, toda essa gama agora de processos e de escândalos envolvendo atos dos mais diversos tipos, né, de corrupção, isso só nos traz, eu acho, um conforto, porque é sinal de que agora realmente as instituições estatais estão fazendo o seu dever de casa. Porque nós não vamos ser ingênuos a ponto de achar que a corrupção ela só começou a existir agora. A corrupção sempre existiu. E se agora nós temos vivenciado momentos que nos permitem visualizar condenações, prisões de pessoas de destaque, retirada de presidentes da República, né, que é algo seríssimo, eu acho que isso diz muito a respeito do nosso amadurecimento democrático. Então, vejo isso como algo positivo, apesar do aspecto negativo que isso possa representar em termos de índice de corrupção, em que o Brasil realmente ele se enquadra hoje no ranking mundial, né, dentre os 180 países pesquisados na Transparência Internacional, na posição de 105. Então, quer dizer, não é muito confortável, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. A mão do Ministério Público é pesada, de vez em quando? Olha, eu acho que o Ministério Público ele vem cumprindo o seu dever de ofício. Evidentemente que eu sempre gosto de dizer isso, nós não podemos confundir pessoas com instituições. Então, ainda que existam, vez por outra, abusos ou posturas inadequadas, práticas inadequadas, nós não podemos dizer que é a instituição que tem ou que está agindo dessa ou daquela forma. Devemos fazer o distinguish para separarmos aí. Agora, sem dúvida alguma, o Ministério Público é uma função essencialíssima dentro da estrutura do Estado Democrático de Direito. Sem dúvida nenhuma. E nós acreditamos nele, viu, doutora? A doutora Elke Andrade Soares de Moura. Um pouquinho da história. Como é que foi a sua história? Como é que entrou no Ministério Público, a sua formação? Bom, eu me formei em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e depois me especializei em Direito Constitucional na UFMG, fiz o meu curso de mestrado e doutorado. Ingressei como servidora pública concursada nos quadros do Tribunal de Contas em 1992, onde desenvolvi longa carreira profissional ao longo de cerca de 20 anos. E aí, quando então foi aberto o concurso para o Ministério Público de Contas, fiz o concurso, fui aprovada e ingressei, tomei posse como procuradora de contas em dezembro de 2011. Depois disso, fui nomeada subprocuradora-geral na gestão do meu antecessor, o procurador Daniel Guimarães, gestão que perdurou 4 anos, né, 2 anos com uma possibilidade de recondução, foram 4 anos. E depois disso, em junho, início de junho do ano passado, eu, após nomeação pelo governador, que escolheu meu nome numa lista tríplice, que é composta pelos membros, né, do Ministério Público de Contas, fui nomeada, empossada e estou hoje, então, como procuradora-geral. Além disso, agora recentemente, tive a honra... perguntar, e é bom que a senhora fale. Tive a honra de ter sido eleita de forma unânime por todos os procuradores gerais dos Ministérios Públicos de Contas de todo o Brasil para ocupar a presidência do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas. Tomei posse no dia 18 de março e estou aí com esse enorme desafio agora para poder dar conta. Encontra tempo para fazer tudo isso? Olha, vou dizer que não é fácil, mas acho, como costumo dizer, não há nada que com esforço e com empenho a gente não consiga realizar. É isso aí.
Bom, eu conversei com a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, a doutora Elke Andrade Soares de Moura. Quero agradecer e queria que a senhora desse a sua mensagem final para o nosso telespectador aqui do canal Noticioso e do programa Conexão BH. Bom, eu é que mais uma vez tenho que agradecer essa oportunidade de poder aqui estar falando um pouco do nosso, como eu disse, ainda desconhecido, infelizmente, apesar da relevância, né, Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, e quero deixar aqui o convite para todos vocês que estão nos assistindo, para que possam, se for da vontade, comparecer ao nosso evento, participar dos debates, né? Tenho certeza que vai ser um evento muito bacana, que acontecerá, como já foi dito, nos dias 27 e 28 de maio, com início no dia 27 na Sala Minas Gerais. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, né, e pela honra de poder estar aqui no seu programa. A honra é nossa, viu, doutora? Eu que agradeço, muito obrigado por ter se disposto a vir aqui numa tarde chuvosa dessa que nós estamos gravando, né? E olha, semana que vem nós estamos de volta com o programa Conexão BH, aqui no canal Noticioso, falando de cidade, mobilidade urbana e variedades. Um abraço e até lá. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!